Fala galerinha, beleza? Vamos lá, vamos falar hoje sobre radiciação. É um conteúdo que vocês já viram no sexto ano, então é apenas uma ampliação do que já foi visto, certo? Então vamos ver como operar com a radiciação. Bom, gente, é o seguinte, vamos considerar a seguinte tabela para que vocês comecem a entender sobre raiz quadrada de números e para que vocês comecem também a ver números quadrados perfeitos. Por exemplo, olha, eu tenho aqui o número menos 2. Menos 2, se eu elevar ao quadrado, eu vou encontrar o número 4. Então, menos 2 elevado a 2 é igual a 4. Todos os números, certo, que eu colocar nesta tabela, todos eles eu vou elevar a 2. Menos 1 elevado a 2 é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. 0 elevado a 2 vai ser quanto? 0 elevado a 2, 0. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. E assim sucessivamente, gente. Então perceba, eu fiz com valores negativos e com valores positivos. E também fiz com o zero. O que é que a gente pode observar e que já foi visto na potenciação? A gente viu na potenciação o seguinte, que todo número elevado a um expoente par, a potência é positiva. Não é isso? Então, o que é que acontece aqui? Olha, menos 2 elevado a 2 é elevado a 2, então o expoente é par. Então, a potência é positiva. Então, perceba que números negativos e números positivos elevado a um expoente par, a potência é positiva. E mais, nesse caso aqui, a gente vai associar a potência, nesse caso, com a raiz quadrada, certo? Bom, vamos lá. Olha, os números 0, 1, 4, e aí eu posso ampliar 9, 16, que representam o quadrado de um certo número, são chamados de números quadrados perfeitos. Vamos lá. O que acontece? Por que é que esses números aqui, e uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, percebem que eles são positivos? Beleza. O zero nós sabemos que não usamos sinal, não é isso? Nem positivo nem negativo. Então ele entra nessa classe aí. Ok? Então o que é que acontece? Olha, todos esses números aqui, 0, 1, 4, 9, 16, existem números que elevado a 2 dá ele. Por exemplo, qual é o número que elevado a 2 dá 0? O número 2. Qual é o número que elevado a 2 dá 1? O número 1 e também o número menos 1. Qual o número que elevado a 2 dá 4? Perceba, menos 2 elevado a 2 dá 4 e 2 elevado a 2 também dá 4. E assim sucessivamente, certo? O que eu quero que vocês observem, esses números aqui são quadrados perfeitos. E percebam, os quadrados perfeitos são positivos, certo? Positivos. Ok. Até porque, por que positivos? Porque nós sabemos que se é quadrado, quer dizer, é elevado a 2. Ok? E se é elevado a 2, se o número for positivo ou negativo, vai gerar um positivo, certo? Muito bem, então esses números aqui a gente chama de números quadrados perfeitos. Ok. Bom, analisaremos a seguir o cálculo da raiz quadrada de números inteiros que são quadrados perfeitos. Por exemplo, a raiz de um cara como esse, a raiz de um cara como esse e assim sucessivamente. Mais uma vez eu já vou afirmar para vocês. A raiz quadrada que a gente vai trabalhar nesse conjunto, até porque não tem a raiz, os demais que eu irei falar é o seguinte, a gente vai trabalhar com esse conjunto a raiz quadrada dos números positivos, até porque neste conjunto não existe raiz quadrada de números negativos. Por exemplo, eu não vou calcular a raiz de menos 9, mas isso a gente vai ver, certo? Vamos lá. Olha só, considere inicialmente a seguinte questão. Quais os números que elevado ao quadrado dão 9? Ou seja, quais os números que elevado a 2 dá 9? Olha só, gente. Nesse caso, a gente tem o 13 e o menos 3. Porque se eu elevar 3 a 2, 3 vezes 3 dá 9. E se eu elevar também menos 3 a 2, também dá 9. Porque vai ser menos 3 vezes menos 3. Certo? Então, questões desse tipo são usadas com muita frequência em diversas aplicações matemáticas. Para isso, os números que respondem
a essas perguntas, no caso 13 menos 3, recebe nomes especiais. Quais são esses nomes? Vamos ver. O número 3 é chamado de raiz de 9. Então, 3 é a raiz de 9, certo? Raiz quadrada de 9 é 3. Está aqui, certo? Então, lembrando logo, já vou, desde o início, vou frisar. Gente, aqui embaixo, olha, aqui embaixo da raiz, a gente não vai ter, quando se tratar de raiz quadrada, não vai ter número negativo. Não vai ter número negativo, certo? Beleza. O número menos 3 é chamado de menos raiz quadrada de 9. Como assim, Jefferson? Olha só. Tá vendo? Menos 3 é resultado disso se tiver um menos aqui na frente, olha. Se não, só é o 3. Então, lembrando, menos 3 é raiz de menos raiz de 9 e não menos aqui dentro, entendeu? Beleza, porque, olha só, eu vou resolver isso. Como é que eu resolvo? Repito o sinal de menos, olha. Raiz de 9, 3. Tranquilo? Vamos para o próximo. De um modo geral, temos que, primeiro, a raiz quadrada de um número inteiro quadrado perfeito é o número positivo, que ao quadrado vai dar aquele número que a gente quer. Como assim, Gerson? O que é que você quer dizer? Vou voltar aqui no exemplo, olha. A raiz quadrada de 9 vai ter que ser um número inteiro positivo, que é elevado a 2 desse cara aqui embaixo. Entendeu? Então perceba que se eu elevar 3 aqui a 2, dá 9. É isso que esse, de modo geral, quando eu acabei de ler aqui, quer dizer, certo? Observação, que eu venho frisando. Em Z não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo, certo? A raiz quadrada de um número inteiro quadrado perfeito é o número positivo cujo quadrado é igual ao número considerado, ok? Por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 20. Aí vamos lá. Eu vou analisar. Existe algum número que elevado a 2 dá 20? Não, porque se você pegar o 4 elevado a 2 vai dar 4 vezes 4, 16. Se você pegar o 5, 5 elevado a 2 vai ser 5 vezes 5, 25. Então perceba, não existe nenhum número que ao quadrado dê 20, certo? Não existe nenhum número inteiro que ao quadrado dê 20, ok? Então 20 não é um quadrado perfeito, certo? Muito bem. Expressões numéricas envolvendo isso aí, ok? Bom, gente, a gente já falou sobre expressões numéricas, eu vou só fazer uma pequena recapitulação aqui. Mas, quero que vocês saibam o seguinte, que a ideia da resolução das expressões numéricas é a mesma, é porque hoje eu quero dar ênfase a raiz quadrada e expressões com raiz, certo? Então, as expressões numéricas. A gente já sabe o seguinte, olha. Acompanhe agora alguns exemplos envolvendo conceitos e propriedades relativos aos números inteiros. Olha só, para o cálculo de expressões numéricas, algumas convenções devem ser observadas. Que convenções são essas? Primeiro, quanto aos sinais de associação, caso existam. Efetuamos as operações indicadas entre parênteses. Os sinais de associações, gente, são esses: parêntese, colchete e chaves, certo? Então, efetuamos sempre as operações indicadas entre parênteses, caso tenha parênteses. Depois, efetuamos as operações indicadas entre colchetes, caso tenha colchete. Nessa ordem, gente. Primeiro vai lá nos parênteses, se tiver os parênteses, né? É óbvio. Depois nos colchetes, se tiver colchete. E depois efetuamos as operações indicadas entre chaves. As chaves serão as últimas a serem resolvidas, certo? A ser resolvidas. Então, tá aí, gente. Teve parêntese, primeiro parêntese. Teve colchete, vai lá no colchete, certo? Depois, se tiver chaves, vai lá nas chaves. Tudo bem? Bom, então isso aí caso exista sinal de associação. E os sinais de associação que a gente usa são esses aqui: parêntese, colchete e chaves, certo? Bom, agora vamos quanto às operações, certo? Quanto às operações. As operações a gente já sabe, que é a multiplicação, a divisão, a soma, não é isso? E a subtração. Primeiro, e agora nesse caso as potências, que na verdade todos nós sabemos que potência é a multiplicação, né, gente? Então, efetuamos as potências e radiciações, certo? Então, se tiver potências e radiciações, a gente vai resolver isso primeiro, ok?
Depois, efetuamos as multiplicações e divisões. E por último, é que a gente vai efetuar as adições e subtrações. Então, se tiver potência, gente, e radiciação, vamos primeiro nisso aí. Se tiver multiplicação e divisão, vai lá na multiplicação e na divisão. E por último, as adições e subtrações. Então, essas são as regras para resolver uma expressão, ok? Seguindo essas pequenas normas. Vamos lá para o próximo quadro. Essa aula é uma aulinha curta para que vocês possam realmente fazer aplicabilidade de uma forma prática nos exercícios, ok? Bom, vamos lá. Exemplos. Olha, calcular o valor das expressões. E aí eu fiz alguns exemplos e resolvi para que vocês se baseiem para resolver as atividades, certo? Primeiro, eu tenho aqui, olha, menos 3 elevado a 2 e menos 4 elevado a 3. Vamos lá, vamos parar e pensar. Vamos resolver isso aqui. Então eu tenho que resolver aqui, nós só temos só potências, olha. Então eu tenho que resolver primeiro as potências, certo? A gente já sabe que todo número elevado a um expoente par, a potência é positiva. Então, menos 3 elevado a 2 vai dar um número positivo. E a gente também já sabe que todo número elevado a um expoente ímpar, o número permanece com o mesmo sinal que está. Então, já que aqui é menos 4, quando eu resolver, eu vou encontrar um número negativo, ok? Então, vamos lá. Expoente par gera positivo. Expoente ímpar, o número permanece com o mesmo sinal. Então, vamos lá. Menos 3 elevado a 2. Gente, olha. Aí eu repeti aqui para resolver com calma, certo? Então, menos 3 elevado a 2 vai ficar assim, olha. Menos 3 elevado a 2 vai gerar quem? 9. Menos, eu repito, olha. Menos 4 elevado a 3. Então, vai ficar com o mesmo sinal. Aí faz 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Ok? Bom, eu agora vou resolver isso aqui, olha. 9, eu repito. Gente, isso aqui significa dizer assim, olha, oposto de menos 64. E o oposto de menos 64 é mais 64. Ou você pode resolver também assim, olha, para eliminar sinais, você pode fazer menos por menos, para eliminar sinais, no caso, para eliminar parênteses. Menos por menos vai dar mais 64, certo? Então, existem duas formas. Ou você olha para isso aqui e você percebe que isso aqui é o oposto, ou usa essa técnica, menos por menos, mais. Agora, eu vou somar 9 com 64, que vai dar 73. Então, perceba, uma expressão bem tranquila mesmo, ok? Bom, já encontramos a resposta do item A. Vamos para o item B. Olha só, pessoal. Agora, esse item B, nós temos algo, né, um pouquinho, uma expressão um pouquinho maior. Vamos aqui. O que é que acontece? Vamos aplicar o que a gente viu lá nas regrinhas. O que foi que as regrinhas dizem que se tiver parêntese, a gente vai lá nos parênteses, não é isso? Então, primeiro tem que resolver aqui os parênteses. Beleza, se tiver raiz quadrada, radiciação e potenciação, a gente tem que resolver primeiro essas coisas, não é isso? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, olha. Então, vou resolver primeiro isso aqui e isso aqui, olha, certo? Então, vamos ver como é que fica. Olha, o que é que vai acontecer? Repetindo aqui, vamos lá, vai ficar 4, olha, repito. Quem é a raiz quadrada de 49? Qual é o número que é elevado a 2 dá 49? Qual é o número positivo que é elevado a 2 dá 49? 7. 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7, olha. Menos 1. Dividido, olha. Perceba, repeti tudo. Estou só resolvendo as potências, olha. 5 elevado a 13, gente. É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Ok. O que é que eu devo resolver agora? As multiplicações e as divisões, certo? Então, vamos lá. Olha só. 4 vezes 7, 28. Olha aqui, menos 1. Aí aqui eu dividi, olha, gente. Menos 375 dividido por menos 125. Divisão a gente faz menos por mais, menos. 375 dividido por 125 dá menos 3. Tá aí. Que é igual, olha, 28 menos 1 dá 27, dividido, olha, por menos 3. Agora eu vou dividir, olha, mais por menos, menos 27 dividido por 3 dá 29, ok? Então, gente, tá aí, certo? Bem simples, eu quis fazer uma aula bem prática, eu quis fazer uma aula rápida para que vocês possam resolver as atividades
e para que vocês possam rever alguma questão se você ficou com dúvida na questão de resolução de expressões, certo? Um abraço a todos e até a próxima.